Eu estou em fase de negação. Eu não tô acreditando que a primeira temporada de Pluribus chegou ao fim e eu não tô preparado pra esperar quase 2 anos pra voltar a invadir a rotina de Carol. Me pergunta aí qual a melhor série de 2025. Pluribus. Me pergunta aí o porquê. É isso que eu quero discutir no vídeo de hoje. Mas eu já vou antecipar um ponto. Esse é o melhor estudo de personagem que a TV americana desenvolveu em muito tempo. Muito mesmo. E isso pela forma como Vince Gilligan desafia aquilo que a gente esperava ver de uma série como essa. Vamos pro vídeo, porque eu tenho muito a falar sobre Pluribus. E aí galera, eu sou o Thiago, e ao longo das últimas 9 semanas eu falei sobre Pluribus, sobre vários aspectos. E eu acho que todas as escolhas narrativas, os comentários sociais, as críticas relacionadas ao nosso estilo de vida direcionam o nosso olhar para um ponto. Carol Sturka. E eu não quero me repetir muito nesse vídeo. Eu tenho falado desde o início que Pluribus era uma série sobre o individualismo, sobre padrões de consumo no mundo capitalista, sobre a perda de privilégios no ecossistema social em que muitos querem ter e poucos têm de fato. Mas Pluribus é, acima de tudo, sobre Carol, sobre essa mulher que representa a gente, sobre essa mulher que luta por algo que potencialmente já estava machucando ela, só que ela não tinha percebido. Eu me irritei com Carol em vários momentos da série, eu me incomodei com o egoísmo dela, eu me frustrei com a falta de consciência dela, eu me comovi com a solidão dela, eu senti pela dor dela. Eu comecei Pluribus odiando Carol e terminei a primeira temporada temendo por ela. E eu acho que essa é a grande maravilha em Pluribus. É perceber que a gente tá vendo uma série que troca um mistério por um estudo de personagem profundo, que troca reviravoltas vazias por uma trama que revela as consequências das ações da protagonista e o que elas têm a dizer sobre o nosso mundo. E quanto mais a gente se conecta com Carol, mais entendemos sobre o que a série está falando de fato. Sobre a solidão nos centros urbanos, sobre a carência afetiva, sobre padrões de consumos excludentes, sobre o vazio preenchido por compulsões, idealizações ou padrões claramente inalcançáveis. E a cada episódio a gente fica com a certeza que o caos no mundo de Carol não tinha a ver com aquela ameaça. Tinha a ver com as escolhas dela, com a dificuldade dela em ouvir o outro, com a certeza que ela tinha, e todos nós temos em algum nível, que segundas chances sempre surgirão. E o que a gente faz com tudo isso? Normalmente insiste no erro. Pluribus defende esse olhar corajosamente íntimo, porque tem a certeza que é através dele que a gente vai entender Carol, o mundo dela, e essa nova possibilidade que só expõe os perigos na forma como nós encaramos as nossas vidas. Porque quando Carol pede um mercado só pra ela, e essa cena é bem absurda, a gente entende o problema no nosso padrão de consumo, em que a demanda nunca vai atender a oferta. Já parou pra pensar nisso? Enquanto no lugar do mundo comidas estragam em prateleiras abarrotadas de opções, em outros, pessoas morrem por não ter o básico. Eu adoro como Pluribus expõe Carol e a gente, por tabela, a partir daquilo que ela desejava. Carol queria seguir vivendo o individualismo, mas não demora muito para ela sentir a solidão nesse processo. Carol mergulha no consumismo para preencher o vazio, mas ela logo percebe que isso só piorou tudo. Carol se vê completamente rendida a um novo e oportuno amor, mas para só então perceber que o ideal de felicidade nunca vai existir. Aliás, é um absurdo que nas redes sociais muita gente esteja falando que nada aconteceu na primeira temporada de Pluribus. E assim, você tem todo o direito de detestar a série, de odiar as escolhas de Vince Gilligan, de não entender a proposta dela, tá tudo certo. Mas dizer que nada aconteceu é impossível. Digo mais, eu acho que isso só revela o perigo que a série quer expor, porque a gente parece ter perdido a capacidade de se reconhecer num outro ser humano, de olhar para a tela da TV ou do cinema enquanto espelho e se identificar com personagens imperfeitos, falhos, confusos. E quando a série que prometia mistérios no melhor estilo ruptura entrega uma trama focada na intimidade de uma mulher e na maneira encontrada por ela para tentar sobreviver a esse apocalipse afetivo, o que muita gente faz? Simplesmente rejeita tudo. A boa notícia é que Pluribus não tá nem aí pra esse público, e é por essa coragem que eu falo sem medo de errar,
que essa é a melhor série de 2025. Mas não só por isso, porque a gente tá diante também de uma série brilhantemente escrita, cínica, inteligente, cheia de diálogos que encurralam a gente e contestam certos privilégios que todo mundo acha ter, mas poucos têm de fato. O episódio final é muito potente, é muito provocante também. Porque quando Manusos aparece querendo ajuda para salvar o mundo, Carol percebe que o mundo real também pode ser ameaçador. Ainda mais nessa realidade em que o diálogo, ou melhor, a falta dele, é um problema. A barreira linguística entre os personagens é uma mera sacada cômica. A questão tá no medo do desconhecido que muitas vezes emburrece a gente. O problema tá também em padrões que só espelham as distorções do nosso mundo. Carol nunca aceitaria ordens de um homem. E não por se achar melhor do que ele, mas por nunca se submeter a ele. Em minutos, a gente percebe que aquele homem idealizado que pagava por cada galão de gasolina e não queria nada dos outros, trouxe com ele mais do que uma esperança. Trouxe vícios do nosso mundo. O diálogo do estalar de dedos é sensacional. A coisa do autoritarismo masculino confrontado pela acidez de Carol rende um dos melhores momentos que eu vi na TV e no cinema em 2025. E muito claro, pelo show de Rhea Seehorn, que é atriz maravilhosa. Muito também pela forma como a série lembra a gente que o mundo não era um lugar seguro pra nenhuma Carol. E isso tudo só fica melhor graças à direção de cada um dos 9 episódios. Existe uma preocupação com a forma em Pluribus que só potencializa o conteúdo, só potencializa esses comentários ácidos. O senso de simetria dos outros, colocado em contraposição ao caos imprevisível de Carol, é revelado em tela em composições visuais que estão sempre dizendo algo, sempre expondo o nosso real tamanho nesse mundo, sempre enxergando no cenário detalhes que ajudam a gente a entender o todo, sempre provocando a partir de uma falsa sensação de igualdade constantemente questionada pela série. Pluribus pode até ter uma trama em escala global, mas é o tipo de série que se sustenta nos pequenos grandes momentos. A catarse é íntima, o mistério é quase irrelevante. O foco tá na mulher que reflete o mundo, os Estados Unidos, e nós, enquanto peças de uma engrenagem social nada sustentável. Eu terminei Pluribus conhecendo intimamente Carol. Eu terminei Pluribus com questões martelando a minha cabeça que não existiam até o começo da série. Eu acho que isso diz tudo pra mim. Pluribus é daquelas séries que permanecem com a gente ao final de cada episódio. E vão permanecer nos próximos anos na expectativa da segunda temporada ganhar forma e que seja tão boa, tão marcante e tão cheia de personalidade quanto a primeira temporada. E aí, o que você achou de Pluribus? Diga nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir a gente aqui no Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau!